E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que esteja tudo bem com vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E bom, hoje eu quero abordar um tema com vocês nesse vídeo que eu senti que Deus me pediu para falar isso, eu senti que o Espírito Santo ministrou isso no meu coração durante um estudo, né? Que eu estava refletindo sobre algumas coisas, porque é engraçado, as coisas acontecem nas nossas vidas assim, e a gente aqui pelo YouTube, a gente às vezes acha que a gente assiste vídeo de outras pessoas, de outros cristãos e tal, e a gente vê pessoas pregando, pessoas falando, e realmente, né, por a gente só ver uma parcela, uma parte daquilo, a gente acredita que a vida de muitas dessas pessoas não tem dificuldade, por mais que elas digam, sejam sinceras e digam e falem que tem as suas dificuldades, é difícil para a gente assimilar isso tudo, né? Conforme as coisas vão acontecendo na nossa vida, conforme os desafios vão aparecendo, a gente tende a crer que a gente tem mais dificuldade do que os outros. E eu passando por esses momentos, por esses desafios da vida, algumas coisas complicadas vão acontecendo, e eu resolvi estudar um pouco sobre a fé, sobre a questão de fortalecer a fé, né, e tal. E eu achei engraçado, cara, porque foi eu pensar nisso e também me apareceram alguns vídeos falando sobre isso. E eu percebi, estudando um pouco da Bíblia, principalmente estudando sobre Gênesis, eu pude perceber algumas coisas que me pegaram e que eu acredito que possam ser muito interessantes de ser trazidas aqui. Eu acredito que o Espírito Santo tem me pedido para trazer isso aqui para vocês, que isso pode edificar a vida de vocês e, né, talvez possa ajudar a sanar algumas dúvidas que vocês tenham, que também foram dúvidas que eu tive e coisas que a gente vai aprendendo e entendendo ao longo da vida. Bom, o assunto que eu quero falar aqui é sobre a fé. Eu quero falar sobre a fé. A fé, se você for pensar, né, na fé, a fé é uma das é sempre dita nos livros por vários autores e até na própria Bíblia ela é citada como uma das principais armas que o cristão tem. E, e você vê que quando você pensa numa questão de ser uma das principais armas, você pode entender que uma arma pode estar a teu favor ou pode estar contra você, né? Então, o que que acontece? Eu comecei a me questionar, eu falei assim, cara, se a fé é uma arma, ela pode estar sendo usada contra mim ou pode estar sendo usada a meu favor. Agora, do que depende isso, né? O que que faz essa variável mudar, né? Para que a fé, né, esteja ao meu favor ou esteja contra mim. Por quê? Porque eu comecei a pensar em como é fácil a gente ter fé e a gente acreditar em coisas ruins. É muito fácil, seja por alguém falar algo da gente que bota a gente para baixo, seja por você duvidar de si mesmo em vários momentos. Eu não sei aqui, vou dar alguns exemplos, mas vamos supor que você tá tirando uma carteira de motorista, alguma coisa, e você tá com medo daquilo ali. Você começa, por ansiedade e tudo, a colocar a sua crença, colocar a sua fé em que você não vai conseguir aquilo ali. Você começa a colocar a criar os piores cenários possíveis e com medo de que você vai errar alguma coisa, né, e tal. Então você pode colocar isso em qualquer situação da vida. Você pode colocar isso, sei lá, tirando uma carteira de motorista, pode colocar isso quando você está, sei lá, tentando um concurso público, quando você está tentando ingressar numa faculdade ou quando você vai fazer uma entrevista de emprego, sabe? Não sei, você pode usar em várias situações. O fato é que quando a fé é usada contra você, geralmente ela é usada por você contra você, acontece esse tipo de coisa. Você cria um cenário na sua cabeça totalmente contra você. Você acha que as coisas vão dar errado, você acha que você não estudou bastante, numa entrevista de emprego, você acha que todas as pessoas ali são melhores do que você, sabe? Eu não sei qual o cenário que isso pode se encaixar da melhor maneira para que você possa entender, mas a gente tem essa tendência natural de criar sempre o pior cenário, de pensar sempre no pior, ou seja,
é o exercício da fé. Porque o que que a fé é? A fé é acreditar naquilo que a gente não vê, né? A gente acredita que aquilo será feito, a gente acredita muito naquilo ali, que aquilo vai acontecer, mesmo aquilo não tendo acontecido. Só que isso acontece tanto com cenários bons quanto com cenários ruins, e com a gente geralmente acontece com cenários ruins, principalmente para quem sofre de ansiedade. Então você tem essa tendência de criar sempre cenários ruins e acreditar e colocar sua fé sempre que as coisas vão acontecer da pior maneira possível. Então, com isso eu comecei a pensar, eu falei assim, cara, por que dessa tendência, né? Por que da gente sempre pensar no pior cenário? Por que da gente pensar sempre que a pior coisa vai acontecer, que a gente não é bom bastante? Até porque você repara que é uma tendência natural, porque às vezes uma pessoa pode vir te elogiar. Aí, se essa pessoa te elogia, você, durante aquele momento, você pode até ficar feliz. Você, nossa, caraca, fui elogiado por tal coisa. E você fica ali feliz por causa daquele elogio, mas basta, sei lá, 1, 2 dias, aquilo ali vai ficando para o esquecimento. Agora, experimenta só uma pessoa te criticar. Uma pessoa falar mal sobre alguma, sabe, sobre qualquer coisa de você, da sua vida, das suas atitudes, das suas ações, não sei. Cara, a gente fica mastigando aquilo ali, você fala: "Caraca, será que eu sou ruim assim mesmo? Será que eu não sou capaz?" Você fica meses, anos com aquilo ali na cabeça. Então é a nossa tendência natural levar isso para frente, levar as situações negativas para frente. Eu comecei a me questionar de por quê, sabe? Por que esse tipo de coisa acontece? Por que essa tendência tão natural de a gente acreditar tão facilmente nas coisas que são ruins, nas coisas que são negativas, e por que que é tão difícil acreditar nas coisas que são positivas. E eu comecei a refletir sobre isso e tal, e eu fui ler alguns trechos da Bíblia, né, que poderiam estar relacionados a isso. E aí o que eu comecei a reparar é que isso é devido, assim, a origem desse sentimento, a origem disso tudo, essa origem natural é devido à queda. É devido à queda de Adão e Eva. Desde que Adão e Eva caíram, porque você pensa assim no seguinte, né? Eles estavam com o Criador. Deus estava ali o tempo todo com eles. Deus passeava no jardim, chamava Adão pessoalmente a andar com ele ali. E mesmo assim ocorreu a queda, né? Quando a fé foi colocada à prova. E você vê que isso é a origem, porque a tendência disso é de nós somos naturais. Então, como nós somos naturais, nós somos carnais, nós somos seres, né, materiais, a nossa tendência é sempre acreditar no material, é acreditar no que a gente está vendo, acreditar no que a gente está presenciando, acreditar no que a gente está sentindo. A nossa tendência é essa. Então, quando você está ali, que você está vendo um cenário negativo à sua volta, você está, sei lá, está passando por uma escassez de dinheiro, você está com um problema no relacionamento, você está com um problema de saúde, você está com um problema no seu emprego, não sei. Quando você começa a enxergar isso ali, os sentimentos acabam moldando a sua fé, porque nós somos naturais. Mas o caminho contrário, o jeito de combater isso é justamente entender que Deus não é natural. Deus é sobrenatural. O mover de Deus é sobrenatural. Então a gente não pode prender a nossa fé só ao que a gente vê. A gente tem que saber diferenciar vista, o que a gente enxerga fisicamente, o que a gente sente, de visão. É diferente. Então a fé se trata mais de visão. E você vê que isso vira uma arma para os dois pontos. Porque você tem, por exemplo, Davi é dito na Bíblia lá, né? A Bíblia relata bem isso, que Davi, antes de derrubar Golias, antes de entrar em combate com ele, já se via com a cabeça de Golias nas mãos. Então, Davi já tinha essa visão de que, cara, eu vou enfrentar, mas eu vou vencer. Ele já tinha a visão de que ele ia vencer. Por isso que é tão importante a gente visualizar as coisas que a gente quer e as coisas boas. Então, geralmente, você fala assim: ah, nossa, tudo dá errado na minha vida. Ah, é porque as coisas só dão errado. Ah, é porque isso não vai para frente, aquilo não vai para frente. Mas e aí, o que que você está visualizando?
O que você está projetando na sua vida? Você está vendo só o lado errado? Você tá vendo só o lado do medo? Você está vendo só o lado do que o seu corpo sente, do que a sua vista enxerga? Você enxergar é uma coisa, você ter visão lá na frente é outra. Quando você acredita que, não, eu vou conseguir, eu vou passar nessa prova, eu vou conseguir esse emprego, não, eu vou fazer o relacionamento dar certo, não sei. Então, quando você tem essa visão lá na frente, você fala, cara, se for da vontade de Deus, eu vou fazer isso dar certo, isso vai dar certo. Se Deus está comigo, isso vai dar certo. Isso é visão. Então, Davi tinha essa visão. Davi, antes de enfrentar Golias, ele já sabia que ele ia vencer, ele tinha essa certeza no coração dele. Então, a gente não pode viver com essa certeza negativa de que, ai, vai dar errado, ai, eu não vou conseguir enfrentar essa batalha, ai, porque isso é muito difícil para mim. Ele não pode ficar com esse negativismo. E a gente é assim por causa da queda, por nossa naturalidade, pela naturalidade de Adão e Eva. E uma coisa que eu achei interessante, quando você vai reparar, que eu estava estudando e eu reparei isso, quando você pega Gênesis 3, que é a serpente pergunta para Eva, né, sobre a árvore, sobre os frutos, sobre os frutos que ela poderia comer ou não no jardim. Ela falou, realmente você não pode comer esses frutos? E Eva fala, não é que eu não possa comer desses frutos. Eu não posso comer do que está no centro do jardim. De todos os outros nós podemos, mas o que está no centro do jardim não posso comer e nem tocar. É o que Eva fala, não posso comer e nem tocar. Só que é interessante você reparar que quando você volta para Gênesis 2, lá no relato de Adão, quando Adão recebe a ordem de Deus, ele recebe a ordem só de não comer. E aí, lendo isso, eu comecei a estudar e comecei a procurar mais, sabe? É um ponto de vista que já é debatido por teólogos, mas que eu não tinha reparado, eu não tinha visto ainda. E eles falam que, assim, existem algumas possibilidades do que possa ter acontecido ali entre Adão e Eva para que cada um chegasse nessa conclusão diferente, mas alguns dizem que Adão pode ter reforçado a mensagem para Eva, ele recebeu de Deus a mensagem de que, ó, desse fruto você não pode comer. E ele queria reforçar tanto aquilo para Eva que ele falou, ó, cara, não só comer, não chega nem perto disso. Isso a gente vincula muito à questão de pecado e de tentação, né? Onde a tentação seria você nem chegar perto de alguma coisa e o pecado seria você estar de frente com aquela situação ali e ainda ter que fugir, né? Então, quando você pensa nisso, aí eu comecei a refletir, eu falei assim, bom, então por que que Adão fala só sobre não comer e Eva fala sobre não comer e nem tocar? E quando você pensa que o inimigo, que Satanás, né, que o diabo, tanto faz, ele se utiliza sempre de uma sutileza, sempre de algo muito pequeno para te derrubar na tua fé, isso começa a fazer todo sentido. Um detalhe pequenininho desse começa a fazer, sabe, todo sentido ali na Bíblia quando a gente lê, quando a gente é guiado pelo Espírito. Porque você repara que foi esse pequeno detalhe que fez a fé falhar e que causou a queda do homem. Porque a partir do momento que a mensagem era se você comer, você certamente vai morrer, quando essa mensagem foi, digamos assim, que um pouco distorcida por Eva, né? Seja por ela na hora dela passar isso, ou seja, na hora dela entender isso, ou quando Adão passou para ela, então depende da linha de raciocínio teológica que você vai seguir. O fato é que você gera um ponto de fragilidade, porque quando Eva tocou no fruto, que não era essa a mensagem, quando ela tocou no fruto e ela viu que não morreu e que nada aconteceu, ela pensou, bom, então se eu toquei e não aconteceu nada, então eu posso comer. Falou que eu não podia tocar, eu toquei e não aconteceu nada, então comer também não vai me fazer mal. Então você consegue entender a sutileza que o inimigo usa para te derrubar na fé? Você pode reparar que quase todas as coisas que derrubam a gente na fé, que abalam a gente, que afetam a nossa fé, vem desse jeito, vem de um detalhezinho pequenininho, uma brechinha que a gente abre e que isso faz toda a diferença, isso derruba a gente.
Um fato pequeno de tipo, olha, não come, senão você vai morrer. Ah, então se é para não comer, eu vou falar para não comer, para nem encostar naquilo. Não, Deus falou para não comer. Então obedece. Não muda a palavra dele, não muda o que ele ordenou, não tenta entender de outro jeito. Por isso que a gente tem que ter entendimento da palavra. Então, quando aconteceu isso de, ah, não, então beleza, né? Aquele famoso telefone sem fio, né? Ah, Deus falou para mim para não comer, então eu vou falar para ela para não comer e para nem chegar perto, para nem encostar. O que que Adão fez nesse momento? Ele pegou e mudou a palavra de Deus, ele mudou a ordem direta que Deus tinha dado. Era para ele falar só que, olha, não coma. Essa pequena brecha fez a fé de Eva falhar e causou toda a queda. Então a gente não pode abrir esse tipo de brecha. A gente não pode falhar na fé dessa forma, não pode abrir uma brecha muito pequena. Agora, outro ponto que eu quero tocar é, beleza, a gente já sabe como é que começou toda essa falha, a gente já sabe que a fé pode ser usada tanto a seu favor como contra, mas como que a gente pode então exercitar? Eu gosto sempre de fazer esse tipo de analogia porque fica mais fácil da gente entender. Às vezes, a forma de uma pessoa se comunicar, a forma, uma linha de raciocínio que faz a pessoa chegar naquele ponto ali, pode não ser tão fácil de entender para uma outra pessoa, e as analogias facilitam isso. E eu gosto muito sempre de usar a analogia de que a fé é como se fosse uma musculatura, é como se fosse um músculo a ser treinado. A fé tem que ser treinada, tem que ser exercitada diariamente. Diariamente para coisas boas, sabe? Agradecendo e tudo, agradecendo já antes de receber. Então a fé é isso, é você exercitar a gratidão antes mesmo de receber alguma coisa. Isso é demonstrar fé. Falar, olha, Pai, eu acredito, eu te agradeço pelo pão de hoje, pelo de amanhã, porque eu sei que você vai me prover, eu sei que você está comigo, eu estou precisando disso, eu sei que você não vai me deixar passar necessidade, eu sei que o Senhor está comigo, que o Senhor me acompanha em cada momento. E assim você vai dando pequenos passos. A gratidão é um dos passos que mais pode levar a gente a isso. Só que a fé é uma musculatura porque ela precisa ser exercitada. Quando você pega um músculo, se uma pessoa precisa tirar uma carga do lugar, um peso do lugar, ela pode tirar aquilo com força bruta ou com técnica. Então, quando você tem técnica, você arranca aquele peso do lugar e preserva a tua saúde, você preserva a tua musculatura, você se previne de lesões, sabe? Então é isso. A fé você tem que saber utilizar e tem que saber exercitar ela para ela estar sempre ali apontada para o lado certo, para ela ser sempre uma arma a seu favor e não contra você. Não adianta você querer fazer força demais, tirar o peso do lugar, mas você se machucar, porque a fé depositada em coisas erradas, em lugares errados, sabe, vai te levar a se machucar, vai levar você a uma vida muito mais difícil, vai levar você a acreditar em mentiras, vai levar você a perder a sua essência, a perder a sua identidade, tá? E eu quero passar só mais um ponto, que é uma experiência que eu tive, uma observação, assim. Eu estava no quintal aqui de casa e estava observando, né, as plantas e tal. E tem algumas plantas que eu plantei junto da minha mãe lá atrás. E entre elas tem uma plantinha que chama Maria Sem Vergonha. Ela nasce de várias coresinhas e tudo. E a gente tem aqui da branca e da rosa. A branca já é mais antiga, então ela já estava mais forte, mais vigorosa. Mas a rosa a gente plantou e durante esse tempo, né, agora a gente está entrando no momento desse vídeo aqui, a gente está entrando, saindo do inverno e entrando na primavera. Mas quando a gente plantou lá, ainda estava no inverno, né? Então é um tempo mais árido, um tempo mais seco, um tempo de uma estiagem grande que não chove e tal. E a gente plantou e olha como é que a mensagem vem numa sutileza, sabe? A gente plantou e ficou aquilo ali e eu tava pensando comigo, eu falei assim, hoje quando eu vi, ela já deu as suas duas primeiras florezinhas, mas ela ficou meses só com as folhagens. E eu tava pensando comigo e refletindo, eu falei assim, cara, como é que pode, né? Às vezes tem coisas na vida da gente que é assim. A gente planta a semente, né? Seja você estudando, você trabalhando, fazendo alguma coisa, a gente planta a semente
E a gente tem que deixar aquilo ali no tempo. A gente pode regar, a gente pode ter o nosso trabalho de regar pequenininho, de pouquinho em pouquinho, de cuidar daquilo ali é muito importante. Mas aquilo ali só vai florescer quando for o tempo de florescer. Aquilo só vai frutificar quando for o tempo de frutificar, quando for o tempo de Deus. Do mesmo jeito, são 2 pés de aipim ou de mandioca, depende de onde vocês moram, cada lugar chama de um jeito, né? Mas também no inverno estava sem as suas folhas, estavam amareladas, queimadas, caíram, ficaram só os galhos. E eu comecei a fazer uma relação com isso das coisas que a gente faz na nossa vida, porque tem muitas coisas na nossa vida que a gente planta a semente, a gente planta aquilo ali, e a gente não tem paciência de esperar o fruto vir, de deixar Deus agir. A gente não tem a paciência de esperar aquilo florescer e a gente de repente arranca uma coisa do lugar quando não é o tempo. Ah, eu acho que isso aqui não vai mais frutificar, então eu vou arrancar. Ah, eu acho que isso aqui não vai mais florescer na minha vida, então eu vou arrancar daqui. E a paciência e a fé em Deus vem justamente nessa hora, sabe? Nesse momento, porque tudo na vida é sazonal. Então, nesse momento em que você tá ali com dificuldade de ver um fruto, com dificuldade de ver algo florescer, que tá tudo seco, a terra tá seca, as folhas estão queimadas, mas o trabalho ali debaixo da terra está sendo feito, sabe? Você pode não estar vendo, a sua vista pode não estar vendo, mas você já tem visão. Então, por exemplo, eu não ia plantar um pé de mandioca, de aipim ali, se eu não tivesse a fé de que aquilo ali ia um dia frutificar. Eu coloquei ali, eu falei, cara, um dia vai dar. Vou deixar aqui, vou ir regando, quando chegar a época certa, a época de chuva e tal, isso vai dar os seus frutos. Com a florzinha foi do mesmo jeito, falei, vou deixar aqui, então só as folhas, ela tá aqui, né, eu vou regando, fazendo o que eu puder. Mas quando chegar o tempo de chuva, quando chegar o tempo de chuva, é quando chegar o tempo de Deus, quando chegar o tempo de abundância, sabe? Ele traz isso. A gente é um pequeno reflexo dele. A gente rega, mantém, tem o nosso trabalhinho, a gente mantém aquilo ali pequenininho, mas o trabalho de verdade, a abundância, aquilo, a vida de verdade é despejada por Deus do céu. Agora, você precisa ter fé. E a fé é isso, é você ter fé de que o tempo de chuva vai chegar, o tempo de bênção vai chegar, o tempo em que as coisas vão florescer vai chegar, o tempo em que as coisas vão frutificar vai chegar. Então essa é a importância da fé. Então você tem que deixar as coisas trabalharem. Você vai, faz o seu trabalho, planta, semeia, coloca aquilo ali e dia a dia você vai exercitando a sua fé. Não é fácil, não é fácil. Muitas coisas acontecem na nossa vida, muitas vezes a gente está na ansiedade ou a gente está achando que aquilo ali não tem mais função, que aquilo ali não vai vingar e a gente quer tirar coisas da nossa vida que não eram para tirar, que de repente era só para deixar o tempo de Deus agir, sabe? Então eu quero terminar esse vídeo aqui te perguntando, observando a sua vida, observando as suas atitudes e tudo, onde está depositada a tua fé? A tua fé está depositada em que as suas ações, o que você tem feito hoje, vai frutificar lá na frente? Vai florescer? Você está fechando as brechas, impedindo que o inimigo implante dúvidas no seu coração, que ele tente derrubar e ele vai tentar derrubar a tua fé de qualquer forma possível? Quando você achar que você está mais firme, quando você achar que você está ali caminhando com Deus, que está tudo tranquilo, você abre uma brecha. Você abre uma brecha, ele te ataca, ele vai tentar te enfraquecer, ele vai tentar te derrubar, ele vai tentar te afastar, ele vai tentar causar desânimo, ele vai tentar causar apatia em você. E aí, onde que você vai estar depositando a tua fé nesse momento? Você pode ter dúvidas, você não pode duvidar. Parece igual, né? Mas é diferente. É normal você ter dúvidas durante o processo, é normal. Pedro teve dúvidas. Todos, sabe, Pedro teve dúvidas, Paulo teve dúvidas. Todos os discípulos ali viam milagres diariamente, mas a fé deles não permitiu que eles duvidassem do caráter de Deus, não permitiu que eles duvidassem do propósito daquilo. Eles tinham as dúvidas deles, mas eles não permaneceram duvidando daquilo ali. Então, pensa bem. Então pensem direitinho onde está a fé de vocês. Está na sua própria força? Está no seu emprego?
Tá no seu estudo, na sua capacidade, ou tá em Deus? A sua fé tá no, no Criador, em quem te fez, em quem te planejou, em quem vai fazer o tempo de abundância, de chuva, fazer as coisas na sua vida florescerem, frutificarem no tempo que elas têm que frutificar? Então calma. Acalma o teu coração, respira, ora, continua com a sua rotina, com a sua intimidade, se relacionando com Deus. Eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Essa é a mensagem de hoje. Espero que vocês tenham acompanhado aí até o final desse vídeo. Deixem um like, que é muito importante para mostrar a relevância desse vídeo, para essa mensagem chegar a outras pessoas e que essa palavra possa edificar outras pessoas, ajudar outras pessoas. Agradeço a quem puder compartilhar, se vocês puderem deixar o comentário de vocês, o relato de vocês, qualquer coisa aí embaixo. Nem que seja um oi, isso ajuda no engajamento do vídeo. Eu agradeço. Até mais, gente. Valeu. Até a próxima. Tamo junto.